Boa noite, holísticos! Tudo bem? Comecei assim justamente porque essa semana tive um processo com uma pessoa e a pessoa chegou para mim e perguntou o que era o significado de holístico. Né? Então hoje eu vou começar a live explicando um pouquinho sobre o que é o holístico, né? Até o pessoal entrar também. E é bom que depois já fica salvo. A pessoa que ficar com essa dúvida depois eu posso enviar, né, esse início de vídeo. Né? Então, o que significa holístico? Holístico, na verdade, é uma visualização de vida de forma integrada. Né? É a integração do que é a consciência. A consciência, na verdade, as pessoas acham que, quando eu fui criança eu tinha certo trauma. Quando eu fui criança, eu era de uma forma, eu tinha medo, eu tinha insegurança. E o holístico vai pensar no ser como um todo. Fui criança assim, adulto assim, e essa predisposição me tornou assim, me trouxe o meu ser, minha vivência, o meu contexto atual. Então, quando a gente entende o holístico, a gente quer entender a integração do ser para o momento atual. Então, a gente quer trabalhar todo o ser para não ter essas predisposições negativas mais. Né? Então, assim, o holístico, na verdade, é o ser integrado. Né? E é justamente por conta desse ser integrado que foi o processo que eu curei a minha ansiedade. Sim, fui ansioso muito tempo. Tenho meus processos de ansiedade no meu decorrer da vida. Não sou perfeito, como qualquer outra pessoa. Mas entender esse movimento da ansiedade é o mais importante. Entender o de onde vem, o para que vem, o porquê que vem, são movimentos muito importantes para quê? Para eu começar a me trabalhar, para eu começar a integrar a minha mente naquele processo e eu começar a discernir essa ansiedade. Né? A ansiedade tem ali N fatores, só que no momento atual ela está mais desarmônica no próprio planeta Terra. Por que ela está mais desarmônica? Né? Até algum estudo que eu fiz já há um tempo atrás, era comprovado cientificamente que a cada 10 pessoas, 4 tinham ansiedade. E no decorrer dessa passagem para a pandemia, isso quase que dobrou. Então é de 7 a 8 pessoas ansiosas a cada 10 no movimento de vida atual. E o porquê que é que nós estamos tão ansiosos? Por que eu estou colocando nós? Eu também tenho os meus momentos de ansiedade. Né? Só que hoje eu consigo me manipular de uma forma muito mais leve, muito mais sadia, muito mais rápida. Né? Por quê? Porque eu consegui já discernir, expandir a minha consciência, integrar ali do porquê que tá aqui essa ansiedade. E eu consigo hoje manipular a minha ansiedade. Né? A ansiedade tem ali N fatores. Né? Eu vou começar a falar sobre alguns, né? E aí cada pessoa que tiver ali movimentos próximos pode comentar ali embaixo, né? Eu tenho ansiedade disso, eu vou comentar um pouco mais profundo também, tá? Normalmente a ansiedade vem com o movimento inicial de um vazio interno. Por exemplo, lá no seu nascimento, quando você foi concebido, se os seus pais tinham dificuldades financeiras, provavelmente você tende a ter dificuldades financeiras também por conta de honrar isso da família. Não é regra, mas é um movimento muito forte. E isso gera ansiedade. João Paulo, mas eu não tenho problema financeiro, tenho ansiedade. Esse é um dos fatores, mas é inconsciente. Eu posso ter o medo de ter que honrar os meus pais e trazer essa ansiedade. Por exemplo, se a minha mãe teve ali um aborto, né? E nesse movimento do aborto, ao não conceder à criança, ela se sentiu mal, ela se sentiu rejeitada, ela deixou como se ela não quisesse ter vivido aquele momento. E aí ela excluiu o aborto da vida dela. Logo depois, o primeiro filho que vem pode estar ali honrando um papel, né? Porque o anterior, né, não veio, e aí ele se sente na obrigação de pertencer. 2 espaços, o espaço dele e o espaço do filho anterior que não veio, que não foi concebido. E aí, consequentemente, por ele viver 2 papéis, ele começa a ter ansiedade, porque ele começa a não ver mais quem é ele. Então vocês vão reparando que a ansiedade vem de vários fatores, né? Ele vem também do movimento do eu não me conhecer e não me pertencer à minha própria vida.
Como assim eu não me reconhecer e não pertencer? É um sentido de que eu não me sinto mais merecedor de buscar os meus processos de vida. Como assim não buscar os meus processos? Por exemplo, eu tô trabalhando e aí tem uma equipe de trabalho, e na equipe de trabalho eu me sinto menor do que todos os outros. Quando eu me sinto menor, eu começo a me tornar uma pessoa ansiosa porque eu fico me comparando e julgando que os outros são melhores que eu. Provavelmente também por questões psicoemocionais, justamente, né, do meu processo anterior, né, da minha criança, da minha fase adolescente. E aí eu tenho que o quê? Curar aquilo dali. Então eu tenho que curar com o sentido de que, se eu acreditei que eu, né, poderia viver aquele estado ansioso sempre, consequentemente, hoje eu honro esse papel. E é sempre esse mesmo movimento. O que eu acreditei no decorrer da minha vida, hoje eu realizo. Então, por exemplo, reparem para vocês verem quanto é importante a gente entender isso. Se a vida inteira eu acreditei que eu ia ser inteligente, que eu ia buscar um sonho, que eu ia ter uma realização, consequentemente, no decorrer da minha vida, eu crio movimentos para trazer essa realização à tona. E trazendo essa realização à tona, eu me sinto realizado também. Só que eu construí isso a vida inteira. A ansiedade é a mesma coisa. Por exemplo, eu vejo meu pai ansioso, sempre preocupado com o trabalho. E aí ele chega em casa preocupado com o trabalho, ele dorme preocupado com o trabalho, ele acorda preocupado com o trabalho. E aí eu já começo a criar aquela crença de que o trabalho é algo de se preocupar. Enquanto mais eu preocupo com o trabalho, mais problemas eu atraio, mais ansioso eu me torno. Reparem bem que é sempre esse mesmo movimento. É uma construção. Então, quando eu coloquei ali, né, o tema, né, da live, sacode a poeira, é justamente porque a frase, né, a palavra poeira, né, vocês já ouviram falar aquela frase assim, espera a poeira baixar? Até fiz uma postagem essa semana que vai esboçar um pouquinho disso. A poeira, quando ela tá molhada, ela vira barro. O barro, quando tá molhado, ele não consegue sair da sola do sapato, né? E quando ele tá seco, basta friccionar o sapato que o barro cai. Então a poeira é a mesma coisa. Se a minha vida tá muito ansiosa, eu não tô conseguindo mais me trabalhar e a poeira tá alta, o que eu tenho que fazer? Eu vou sacudir para subir tudo que precisar de subir. E aí naquele movimento eu vou respirar, eu vou concentrar, eu vou enxergar o que tiver que enxergar, eu vou anotar, eu vou me estudar, vou buscar da onde que está vindo aquela ansiedade. Para quê? Para na hora que a poeira baixar, eu já ter ali, ó, dados. Dados do quê? Do que estava sofrendo na ansiedade, quais os sentimentos que eu estava tendo. E na hora que a poeira baixar, o que eu faço? Gente, eu tava com um sentimento de solidão. Da onde que vem esse sentimento de solidão? Nossa, da minha infância. Nossa, foi com a minha mãe. Nossa, foi com meu pai. Quando a poeira baixar. Mas se eu não anotar, se eu não buscar, se eu não me conhecer, eu nunca vou saber. E eu vou viver o mesmo vitimismo a vida inteira, que é o quê? Ai, mas eu não consigo, ai, ninguém faz por mim, gente. É maravilhoso as pessoas fazerem pela gente. Só que, a partir do momento que eu quero só que os outros fazem por mim, eu me tiro o poder pessoal, eu me tiro do local onde que eu consigo fazer as minhas coisas e acabo fazendo o quê? Entregando esse processo para a mão do outro. Então, se o outro faz por mim, normalmente eu também não faço. Aí o que acontece? Eu me permito o quê? Viver sempre no vitimismo. Eu me permito que sempre somente receber, ao invés de acreditar na minha força de ir à luta, de ir à busca. Então, quanto mais os outros fazem por mim e eu entrego essa responsabilidade para a vida, né, para eles, eu entrego a minha responsabilidade de vida para eles, menos força eu tenho, menos proatividade eu tenho, menos consciência eu tenho, menos pensamento eu tenho. E quanto menos eu tenho essas questões, mais o que absorve aqui na minha mente? Ansiedade, preocupação, medo, insegurança. Por quê? Eu estou entregando a minha vida para os outros, eu estou me excluindo de mim mesmo. Então a ansiedade, ela vem por conta disso.
Quanto menos eu me conheço, mais ansioso eu me torno. Por que eu me torno? Porque o ser ansioso é um movimento que eu pactuei. Agora, o estar ansioso é um momento. E quando é somente momentos, tá tudo bem. Eu estou ansioso hoje por conta disso, daquilo. A poeira baixa, eu reflito, já entendi, já corrigi, já tô legal de novo, tô seguindo a minha vida. Eu sou ansioso por conta disso, daquilo. Reparem bem, eu sou. Então, se você é, significa que aquele movimento tá na sua vida frequente, todos os dias ou quase todos os dias. E você está pactuando aquela energia dentro de você, para que ela volte todos os dias, para que ela sempre fique ali junto com você. É como se fosse um cachorrinho, e aí aquele cachorrinho ali, ó, vocês vão lá colocar aqui, ó, um cachorrinho. Aí esse cachorrinho, que é a ansiedade de vocês, ele vai andar do seu lado todos os dias. E aí você é ansioso. Então o que você coloca aqui dentro? Você coloca aqui dentro que eu sou ansioso porque tenho medo, que eu sou ansioso porque eu sou inseguro, que eu sou ansioso porque eu sou sozinho, porque sou ansioso. Tá vendo o tanto de sou que a gente fala e não percebe? Enquanto mais sous, maior seu cachorro. E vai ter uma hora que você não vai conseguir mais carregá-lo. Justamente esse que é o movimento que a ansiedade fica latente. Ela vem gritando de dentro, ela dá aquele movimento de sufoco dentro da garganta da gente. Então, uma crise de ansiedade, ela só vem porque eu pactuei muitos sous dentro de mim de forma negativa. Então, quanto mais sous eu colocar dentro de mim de forma negativa, pior será a minha vida comigo mesmo. E quanto mais sous eu colocar de forma positiva, tendo a construir uma identidade mais forte, construindo uma identidade mais forte, eu consigo me realizar cada vez mais. Então, quando vocês entendem esse movimento do sou, a gente começa a quebrar os negativos pro estou. Como assim estou? Estou é o quê? Hoje estou ansioso. Então, hoje eu estou ansioso, tá tudo bem. Eu vou buscar ali um movimento de melhora. Porque é hoje que eu estou ansioso. O que o meu cérebro acredita? Que amanhã posso não estar mais. Agora, se eu sou, meu cérebro já acomoda. Então, quanto mais eu vou afirmando questões de fixar isso daqui para longo tempo, para longo prazo, mais ansioso eu me torno. Então, entendam bem, a programação neural, programação neurolinguística, do próprio nível de consciência que vocês estão tendo hoje, é justamente isso. Eu tenho que integrar não só as minhas crenças internas, os meus pensamentos, mas também o que eu estou vivendo. Então, para e reflete aqui no agora, nesse exato momento. Coloca pra mim aí 5... Pode colocar um debaixo do outro, quem quiser, porque aí eu vou comentar sobre isso. 5 dificuldades que você tem. E coloca, por exemplo, eu, João Paulo, sou ansioso. Eu, João Paulo, sou inseguro. Eu sou medroso. Que é comum, né? Que você tem frequentemente. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso, num sentido de quebrar esse vício, né? Alguém comenta aí pra mim, então, alguma dessas predisposições que você que você tende a repetir constantemente todos os dias, né? Coloca pra mim um sentido de pactuar isso daí, né? O que você tende a ficar repetindo o tempo todo, né? Então aqui, ó. Eu sou medroso. O que eu coloco no medo? Eu coloco um sentido de eu não consigo fazer as coisas. Eu não consigo fazer as coisas sozinhos. Eu não vivo, né, capaz de buscar o meu próprio processo de vida. Eu coloquei isso ali no eu sou. Agora, se eu colocar eu estou sozinho, eu posso colocar aquilo ali que foi uma escolha. O cérebro está acreditando naquela escolha. Se eu coloco ali que aquilo dali é um momento, eu consigo o quê? Corrigir esse momento no decorrer do dia ou no decorrer da semana.
E um momento que eu ficaria ansioso ali, talvez o mês inteiro, eu corrijo ele de uma forma rápida. Né? Ali a Mônica colocou ali, ó, eu sou nervosa. O nervo vem num sentido de... Ó, a Renata também colocou a mesma coisa. A Ivne colocou mais ou menos igual eu comentei agora há pouco, né? Do eu sou ansiosa. Vocês vão reparar que essa frase provavelmente é a maior desculpa de não fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa por quê? Porque eu sou nervosa? Eu sou ansiosa porque eu não consigo me comunicar? Ou eu sou insegura por conta desses mesmos motivos? Normalmente a gente coloca essas mesmas questões com o intuito de colocar como desculpa. Então repara depois, agora que vocês já escreveram aí, que vocês começaram a entender o processo, se vocês deixam de fazer alguma coisa na vida de vocês por conta desse sentimento. Vocês vão reparar que muito da vida de vocês deixam por conta de uma desculpa. Ah, João Paulo, mas ser inseguro é complicado. Ah, João Paulo, mas ser nervoso é muito complicado. Sim, eu entendo, não tô tirando nada disso de vocês. Só que, eu estando ou não nervoso, não vai fazer diferença na minha vida. Eu tenho que viver da mesma forma. Então, se eu colocar como sou, eu vou colocar que aquilo ali vai repetir-se todos os dias. Se eu colocar que eu estou dando a oportunidade de modificar. Nossa, João Paulo, mas a diferença não é nenhuma. Eu estou do mesmo jeito nervosa. Sim, mas isso é a longo prazo. Eu estou construindo uma nova consciência, uma nova identidade de não ser mais aquela pessoa. Então vamos lá, vou colocar aqui o exemplo do sou nervosa, que foi o primeiro movimento da Mônica. Então, por exemplo, se você é uma pessoa nervosa, Mônica, entenda de uma vez por todas. Por que você é nervosa? Por conta da sua criação, por conta do seu movimento anterior de vida, que seria ali a sua fase adolescente, criança e bebê, lá com seus pais. A gente começa a entender dali se teve muitos movimentos de cobrança. E todos aqueles movimentos ali geraram esse nervosismo que você é hoje. Começa a reparar se esse nervosismo que você tem hoje, ele vem do seu pai ou da sua mãe, ou se vem dos dois. E perceba se ele realmente tem motivo físico para você, ou se você está só honrando algo deles. Aí vamos colocar então que você está só honrando, que na verdade é uma coisa muito forte, não é só, é muito. Então, eu sou nervosa porque o meu pai era nervoso. Eu sou nervosa porque minha mãe era nervosa. Aí tá tudo bem, tá? Né? Tô honrando meu DNA. Mas eu preciso ser nervosa, sendo que eu não tenho os mesmos problemas que eles tinham. Ah, mas eles me ensinaram assim. Mas eu não tenho o mesmo motivo para viver assim. Logo, eu estou agora nervosa, porque eu descobri que eu não sou nervosa mais. Eu só estou nervosa porque eu queria honrar minha mãe e meu pai. Aí a gente já começa a trazer um movimento de conscientização da cura. E eu começo a tirar esse nervosismo de mim e devolver para eles. Eles tiveram aquele problema, eles criaram aquela vida daquela forma. E a partir daquilo dali, eles viveram e conseguiram nos ensinar aquilo dali. Ah, João Paulo, mas eles me ensinaram a ser muito nervosa. Tudo bem. Agora entenda que esse mesmo nervosismo traz para você também movimentos de impulsão na própria vida. O que seria uma impulsão na própria vida? O que uma pessoa nervosa faz? Ela vai lá e pá. Ela não pensa. Ela simplesmente vai lá e toma atitude na vida. Quando uma pessoa toma uma atitude na vida porque ela é nervosa, o que acontece? Ela consegue esquecer muitos processos de medo ou de insegurança, porque na hora do nervosismo ela simplesmente impulsiona a vida. Então, às vezes, uma pessoa nervosa é vantajosa. Por quê? Se ela usar esse nervosismo ao favor dela, ao favor da busca que ela tem na própria vida, o que ela vai fazer? Ela vai se impulsionar.
A mesma coisa é com uma pessoa ansiosa. Por exemplo, quando eu tinha muita ansiedade, eu tinha um movimento de compulsão alimentar. Aí, quando eu era obeso, eu me rendia à minha ansiedade pela compulsão alimentar. Nessa mesma época, eu comecei a estudar algumas questões psicoemocionais das psicoterapias que eu trabalho hoje. Entendi que se eu usasse a minha ansiedade para me impulsionar em outra coisa, eu faria essa coisa de uma forma mais forte. Então, o que eu fiz? Todo movimento que eu estava muito ansioso, eu saía para correr. Nunca fui atleta de, desculpa falar dessa forma, mas de porra nenhuma. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gostar da corrida. E eu fui gostando tanto que eu viciei. Então eu tava ansioso, eu corri. Tava ansioso, eu corria de novo. Tava ansioso, eu corri. De repente eu fiquei bom na corrida. E aí o que aconteceu? Eu comecei a emagrecer. E aí foi o meu movimento de cura da ansiedade, conciliado à corrida, ao movimento de começar a me aceitar, porque eu comecei a emagrecer. E aí, naquele movimento, eu comecei a minha cura da ansiedade. Então, eu usei a minha ansiedade para curar a própria ansiedade. Vocês vão entender que todo movimento que vocês pactuam dentro de vocês, eles trazem também, juntos de si, movimentos de fortalecimento. O que seria fortalecimento? Eu falei o meu da ansiedade, falei do nervosismo, eu vou colocar agora aqui da insegurança. Entendam de uma vez por todas. Insegurança é falta de poder pessoal. Se eu tenho um movimento de falta de poder pessoal, significa que eu tenho um movimento muito grande de organização. Por quê? Eu começo a criar todo o meu processo, aí eu olho para ele, eu não vou apresentar não, porque tá faltando alguma coisa, alguém vai rejeitar. Eu sou inseguro. E aí eu vou lá, eu recapitulo todo o meu processo, olho de novo, eu não vou apresentar ainda não, porque não tá 100%. Normalmente a pessoa insegura também é perfeccionista, tá? Só um detalhe pra vocês linkarem. E aí quando a gente coloca aquilo dali, não, eu acho que agora ficou bom. Gente, você não acha, não? Eu tenho certeza. Tá bom, não tá perfeita, maravilhoso. Porque a pessoa que é insegura, ela traz uma qualidade de trabalho fora do comum. Normalmente, pessoas inseguras, elas tendem a ser perfeccionistas justamente pelo medo de serem rejeitadas. Então, elas têm uma qualidade muito grande em trabalho, em estudos, em organização. O quarto dela é normalmente muito bacana, muito organizado mesmo. Porque ela criou dentro dela esse movimento de insegurança, de inferioridade, foi criando aquele tanto de coisinhas. E aí, para ela ser aceita, ela cria movimentos de quê? De fortalecimento. Então, vocês têm que entender quais esses sentidos de fortalecimento. Porque a insegurança, se está fazendo parte de vocês, ela veio para criar alguma coisa de positivo na sua vida. Tá, criou uma coisa negativa junto? Criou. Fortalece o positivo e o negativo vai cada vez mais diminuindo. Olha pra você ver. Se eu tive movimentos de ansiedade que me impulsionaram para ser hoje educador físico também, ele me impulsionou para me ter uma profissão. Se eu fosse obeso, se eu ainda fosse doente, psicoemocionalmente falando, quem seria João Paulo hoje? O obeso, depressivo e que não saía do quarto. Logo, a ansiedade para mim foi maravilhosa. Eu só devo gratidão a ela. Eu usei ela ao meu favor para impulsionar a minha vida. Então entendam de uma vez por todas, sacudir a poeira é entender justamente isso. Então agora nós vamos entender aqui, ó, a pessoa que tem toque. Teve uma pessoa aqui que falou que tem toque. Deixa eu só ver aqui quem que é o nome, Laura. Laura falou que tem toque. O que é justamente o toque? É aquele movimento de criar uma paranoia, porque, por exemplo, eu não posso pular esse degrauzinho aqui. Então eu tenho que ir direto. Então eu tô começando a criar um movimento de ir além. Agora, já que eu tenho toque, todas as roupas têm que ficar iguais. Então eu começo a criar movimentos idênticos. E quando eu tenho esse movimento idêntico, eu tô criando um movimento positivo também. Ah, não, João Paulo, então mas o meu toque ele é doentio. Tudo bem, mas por que ele chegou a este ponto? O que ele vem te trazer de vantagem na sua vida?
Por exemplo, uma pessoa que tem toque provavelmente pode ser porque a mãe era uma mãe desorganizada. E aí, para não ficar desorganizada igual a mãe, eu criei uma doença, que não é doença, é só um movimento de vida diferente. Para quê? Para me organizar e manter ali o meu movimento de tudo muito limpo, muito organizado. E naquele movimento eu não honrei a minha mãe. Então vocês vão entendendo que tudo vem para melhorar. Por mais que seja doído e sofrido enxergar que às vezes até uma traição veio para melhorar a vida, é a mesma coisa. Nossa, João Paulo, mas uma traição vai melhorar minha vida? Como assim? Não, não quero ser traído. Mas muitas pessoas são traídas porque esta pessoa aqui, normalmente, anula essa pessoa aqui de uma relação. E aí ela tem tanta energia que essa pessoa não gosta de gastar energia, ela só fica ali isolada, sendo submissa. E essa pessoa que tá sobrando energia, ela vai gastar com pessoas de fora. Essa pessoa que fica depressiva, fica triste porque foi traída. E naquele movimento, ela entende o quê? Que ela precisa se amar, ela precisa se respeitar e ela precisa crescer como pessoa. Quando essa pessoa enxerga que essa pessoa é igual ou melhor do que ela, o que acontece? Ela arrepende. Oh, me desculpe, mas agora eu já me amo. Não preciso mais de você. Reparem bem que o movimento é sempre isso. É para trazer benefícios para a nossa própria vida. Né? Então, olha para vocês verem. Então, ó, a Vini colocou ali. Eu sou ansiosa para tudo porque quero tudo para ontem. Não sei esperar nada. Normalmente, esse movimento de não saber esperar vem da criança ferida. Né? O que é a criança ferida? É a criança que teve movimentos de desilusão, de falsas promessas. O que é uma criança com falsas promessas? O pai ou a mãe, ele ficava lá criando na sua mente. Ó, vou fazer isso pra você, vou fazer isso pra você, vou fazer aquilo ali pra você. E aí você foi se frustrando com essas falsas promessas. Diminui o movimento de confiança. E acaba que não consegue mais esperar, porque você acredita que se a pessoa tá demorando é porque ela não quer ter boa vontade de fazer as coisas pra você. E aí esse movimento te traz um benefício. Ele te traz força e ele te traz um benefício de quê? De ir à luta. Então você provavelmente é uma pessoa consciente do tipo, a pessoa não quer fazer não, eu vou lá e faço. Eu não preciso de ninguém. E aí esse movimento é o quê? É um movimento de força. Ele te traz um sentimento de eu consigo, de autossuficiente, que é vantajoso. Se você utilizar esse mesmo sentimento que o eu não quero esperar nada a seu favor, você consegue trazer uma vida muito mais forte. Então olha para vocês verem o quanto vocês conseguem se manipular por conta desse tipo de sentimento. Olha lá, ó, o José colocou ali, ó, sou nervoso, mas o meio social não ajuda. Por que você depende do meio social? Por que você precisa de ajuda? Toda vez que você espera ajuda demais, significa que você não se sente capaz de fazer as coisas sozinhos. Então, assim, tem vários movimentos e sempre vai ter o que melhorar e o que isso te impulsiona. Por exemplo, se você fica nervoso porque o meio social não te ajuda, constantemente você mesmo se ajuda. Ou não? Constantemente você vive ajudando pessoas que gostam de você e que são próximos a você. Logo, você se torna uma pessoa mais prestativa. Lembrando que todo e qualquer movimento vai ter sempre essas duas vertentes. Né? Quais que são essas duas vertentes? É o enxergar a dificuldade, que seria, por exemplo, a ansiedade, e enxergar o benefício que aquilo dali te traz. Né? Ou a cura guardada que tá ali dentro. Porque quando eu entendo o que aquilo ali tá me trazendo, isso aqui perde o efeito ou perde o valor dentro de mim. Por exemplo, no meu processo, a minha ansiedade, igual eu acabei de falar, ela vinha me trazer dentro de mim movimentos de cura da obesidade e do sentimento de ser aceito, independente de ser obeso ou não. Então eu era ansioso por conta disso. Quando eu curei esse movimento dentro de mim por conta da corrida e por conta do emagrecimento, eu comecei a entender que a ansiedade não tinha mais efeito na minha vida, que ela fez e foi embora.
Então hoje, de vez em quando ela vem, talvez. E tá tudo certo, gente. Né? Enquanto eu viver achando que eu não vou ter problema, aí que eu vou ter mais problema ainda, porque não existe vida sem problema. A vida é justamente para a gente aprender. Se eu não precisasse de aprender nada, eu não precisava descer na terra, eu podia ficar lá no céu, feliz com Deus, e pronto. Não, mas se eu desci na Terra, eu tenho um propósito de aprendizado, de evolução. Se eu tenho um propósito de aprendizado e evolução e me veio uma doença, uma somatização, um sentimento, uma insegurança, uma ansiedade, ele me veio por quê? Para eu evoluir, para eu aprender. Então lembra que, ó, que tem um recheio dentro dessa doença que vai curar essa doença. Né? Então olha para você ver. A Simone colocou ali, ó, ixi, sou ansiosa, insegura e mega nervosa. E vem de qual ponto? Vem de qual porquê? Você, por exemplo, se tem esses 3 processos juntos, eu até comentei ali há pouco, que vem normalmente da ausência de aceitação pessoal. Né? A ausência de acreditar que, independente de qualquer processo que você tenha vivido, você ainda assim se ama e acredita que outras pessoas podem se amar mesmo não sendo perfeita. Agora, se você fica buscando a perfeição, aí vai fortalecer esse processo aí dentro de você. Então, reparem que todo movimento vai girar sempre o quê? Você com você mesmo. Então, todo movimento tem ali um porquê e um pra quê. Ó, Juliana colocou, sou extremamente ansiosa e insegura. Estou em uma... não fala o resto. Mas, então, ó, extremamente ansiosa e insegura. A ansiedade vem por conta da sua insegurança, que é o que tá me vindo aqui agora. Por quê? A ansiedade normalmente é um movimento do tipo, o que o futuro me aguarda? Gente, se eu tô plantando bem no agora, logo terei um futuro promissor. A ansiedade vem muito acarretada no processo de futuro. Então a ansiedade vem muito do processo do eu não acreditar no meu merecimento, o não acreditar no meu valor e que eu possa receber aquilo dali de volta. Então, quando vocês entendem que a ansiedade é um movimento do futuro, a gente já começa a trabalhar aquilo dali. Agora, olha pra você ver, a Juliana colocou 2 sentimentos. Por isso que eu pausei aqui. A ansiedade não é do futuro e a insegurança vem do passado. Então, significa que tem traumas, tem movimentos do passado, da sua família, de sua ancestralidade, da sua criação, que não estão bem inseridos dentro da sua mente, dentro do seu coração. E aquilo dali te traz uma insegurança. Por exemplo, se a sua mãe um dia brincou com você, ah, menino, isso não é coisa de mulher, não. Ou, ah, menino, você não sabe de nada, não. Você é criança ainda. Não, você não é capaz de nada, não. Você começa a criar aquele sentimento dentro de você logo na sua infância. Consequentemente, a sua fase adulta vai ser daquela forma. Porque quando você era criança, você acreditava no que seu pai e no que sua mãe falava. Eles eram maior do que vocês. Então, eles eram realmente a maior verdade da sua vida. Então, naquele movimento é justamente o quê? Eu entender a minha vida, eu acreditar na minha vida e eu começar a ter o meu senso crítico. Ah, mas a minha mãe me ensinou assim, mas você já é maior de idade, já é vacinada, tem consciência, tem seu dinheiro, tem sua família e não vai buscar nada de mudança. Você vai aceitar o que sua mãe falou e pronto, acabou. Hoje, logo hoje, que tem internet, que tem muitos livros de fácil acesso, tanto conhecimento de fácil acesso, e a gente fica aqui se desperdiçando e colocando as desculpas de que eu aprendi com a minha mãe a ser assim. Ai, porque o meu pai me tratou assim quando eu era criança. Ai, porque... Enquanto vocês viverem com desculpas, com vitimismo, do eu vivi assim, eu acreditei assim, eu vou viver assim pro resto da minha vida, vocês vão continuar vivendo dessa forma pro resto das suas vidas. Então o movimento, para ser trabalhado, ele precisa ser enxergado. Né? E como que a gente enxerga o nosso processo de vida? Tem várias formas para a gente melhorar né, esse movimento de enxergar. É criar, primeiro, um senso crítico. O que é um senso crítico? Não é criticar os outros, gente. Senso crítico é entender o que o outro está falando de forma integrada, de forma holística. O que é isso então, João Paulo? Lembra do meu cachorro lá do início da live? Então vocês vão pegar aqui, ó. Deixa eu pegar outro aqui só para ficar melhor.
Ó, esse aqui fica mais bonitinho. Então, esse aqui, ó. Reparem bem. Aqui é um cacto. Ele tem vários espinhos. Só que dentro desses espinhos tem também qualidades positivas. Assim é também a minha vida. Dessa mesma forma, eu tenho aqui, ó, muitas questões em volta. Ou seja, toda a sua vida é em volta do que você acredita e guarda. Da mesma forma, você começa a atrair questões próximas de você pelo que você acredita. Então, gente, o senso crítico é justamente o quê? Colocar dentro do que você tem, coração, coisas positivas. Por exemplo, chega alguém aqui agora e fala pra você assim: "Nossa, sua roupa tá muito feia". E tipo, vou ficar afetado pela roupa. É a opinião da pessoa contra a minha. Eu gostei da roupa, eu vou usar a roupa. Ah, mas agora eu vou ficar ansiosa. Eu vou na festa com essa roupa, vai todo mundo olhar e falar a mesma coisa. Gente, se eu estou me sentindo bem, o meu senso crítico diz que eu estou bem e que eu gostei, o que eu vou atrair? Lembra aqui, ó. Eu vou atrair o que eu estou sentindo. Agora, se eu me deixei ser julgada e guardei o julgamento dentro de mim, se eu for com aquela roupa, todo mundo vai falar. Porque eu não tô me sentindo bem com aquela roupa mais. Então vocês têm que ter o senso crítico justamente disso. Ó, a pessoa tá falando, mas é a opinião dela. É o que ela foi criado. É a visão de mundo, é a visão de vida que ela acredita. Eu não tenho que dar ouvido porque a pessoa falou. Né? Eu não tenho que esperar que a pessoa vai chegar pra mim e me elogiar. Eu que tenho que me elogiar. Eu que tenho que guardar aqui dentro, ó, amor próprio. Enquanto eu ficar ali dentro procrastinando um elogio do outro, consequentemente eu não vou ter elogios. Porque eu só vou ter elogios quando eu me elogiar. Então eu só vou curar a minha ansiedade quando eu me amar, quando eu me respeitar e eu acreditar no meu valor pessoal. Porque quando a minha identidade tá firme e fixa aqui dentro, ó, o que acontece? Eu tenho certeza de um futuro melhor. Por que eu tenho certeza? Porque eu estou plantando e eu vou colher. Então, por exemplo, se eu plantei ali arroz, não adianta eu querer colher feijão. Ah, não, agora eu plantei arroz, feijão, batata e várias verduras. O que eu vou querer colher? Eu posso escolher. Então, quando eu planto movimentos positivos dentro de mim, eu posso escolher o que eu vou colher lá na frente. Agora, eu quero lá na frente colher R$ 1.000.000. O que eu tô plantando agora? Nada. Vai colher? Nunca. Porque não tem jeito. Não tem jeito eu chegar ali, achar uma plantação, roubado. Não é legal, gente. A energia é negativa, é pesada. Então, pra gente se sentir bem com a gente mesmo, pra sacudir mesmo essas poeiras, deixar tudo aquilo ali embora, é a gente o quê? Começar a olhar pra dentro. Enquanto eu não olhar pra dentro, curando a minha insegurança do passado, fortalecendo o meu eu comigo mesmo, para prosperar no futuro, eu vou continuar tendo ansiedade. E a ansiedade não é fácil de se lidar. Eu sei que não. Tem gente que perde completamente a noção, a cabeça, os sentimentos, por conta de uma coisinha, uma palavra que começa com A. Ansiedade. E, infelizmente, hoje, na pandemia, realmente é mais complicado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então vocês têm que se firmar por dentro. Ah, João Paulo, mas não adianta nada eu me firmar se eu não tô nem trabalhando. Tá, gente, olha pra vocês verem. Não falta trabalho. Quem quer trabalhar consegue, é só firmar lá dentro que quer um serviço. Ah, mas só vem o que eu não quero. Gente, às vezes vem alguma coisa para você evoluir. Lembra aqui, ó, lá dentro tem algo para você evoluir. E quanto mais evoluído você se tornar, melhor vai ficar. Então o movimento é justamente esse, olhar as oportunidades e desbravá-las. Não adianta eu ficar ali esperando o príncipe encantado, esperando o melhor serviço da minha porta, da minha casa e não fazer nada por aquilo dali. Enquanto eu ficar ali achando que vai vir a mão beijada, sem eu buscar, sem eu trabalhar,
não vai acontecer nada. Aqui, ó, eu não tô colocando lá dentro o que eu preciso. O que eu preciso é justamente construir para colher no futuro. E para eu colher no futuro tem que estar construído no presente, tem que estar curado no passado. A ansiedade é justamente isso. É a linha do tempo de forma bagunçada, passado, presente, futuro. Se eu não planto, eu não colho, a ansiedade vem. Se eu não curo, eu não vivo, a ansiedade vem. Se eu não me firmo, eu não me enxergo, a ansiedade também vem. Repara que, olha pra você ver, as 3 linhas do tempo vão te trazer ansiedade. Porque você não está firme com seus sentimentos. E enquanto você não estiver firme com seus sentimentos, a sua vida não vai se encaixar. Estamos finalizando então por aqui a nossa live. Eu só vou comentar um pouquinho, tá? Eu vou até postar isso amanhã, sobre sentimentos da ansiedade e o que que ela pode trazer para o seu físico, né? Porque como que eu sei que eu tô ansioso? Taquicardia, enxaqueca, vista escurecida. Então já são sinais físicos que tem algo lá dentro que não está encaixando mais. Enxergue de uma vez por todas, o seu corpo dá sinais. Ele traz sintomas para você evoluir, para você aprender, para você se tornar uma pessoa melhor. A sua alma pede evolução. Não adianta você ficar querendo aqui, eu tô aqui confortável, não quero mais nada da minha vida, que tá ótimo. Uma hora a vida vai te trazer alguma coisa para evoluir. Não adianta não querer evoluir. A vida, a alma, o espírito, tudo vai trazer alguma coisa para evoluir. Seja um problema ou uma solução. E aí quem escolhe é você. Muito obrigado. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a ansiedade ou sobre outros sentimentos, sobre sensações, igual a Patrícia acabou de colocar, a mão gelada, eu tô aqui à disposição e vai ter uma caixinha de perguntas, tá? Que eu vou responder quaisquer perguntas que vocês precisarem. Muito obrigado a todos e semana que vem temos mais. 21 horas, toda terça-feira. Fiquem com Deus e até semana que vem.